Boa tarde. Acompanhe a partir de agora a sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, realizada no dia 12 de março. Essa sessão, excepcionalmente, é presidida pelo conselheiro Sérgio Abudib. Boa tarde a todos. Estamos convocando os conselheiros substitutos Cota Louvati e Eduardo Pérez para a composição de quórum, e havendo quórum, e presente o Ministério Público Especial de Contas, a pessoa do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para apreciação a ata da 5ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Em discussão, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência. Senhores conselheiros, senhor procurador, senhores advogados, funcionários presentes, conforme deliberado na 6ª sessão ordinária do Pleno, realizada ontem, informo que a 8ª sessão ordinária dessa Câmara, anteriormente prevista para ocorrer no dia 26 de março, quarta-feira, foi antecipada para o dia 24 de março, segunda-feira, a hora regimental. A Secretaria para as publicações necessárias. Devolução de processo, com pedido de vista não há. Apreciação. Iremos, antes, porém, franquear a palavra aos senhores conselheiros e procuradores, e procurador, perdão, para comunicações e registro. Parece com alegria estamos verificando a chegada do nosso presidente aqui. Eu vou fazer a comunicação. Primeiro, informar que decidi monocraticamente processo 2865/2013. É uma prestação de contas anual referente ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jetibá, por citação 30 dias, referente ao exercício de 2012. No processo 3350/2013, a prestação de contas anual referente ao exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, por citação 15 dias. Informar ainda que comunicações plenária. Trago esse plenário o documento 3002/2014, referente ao processo TC 2995/2013. Trata de uma solicitação enviada pelo diretor-geral do IPEM, senhor William Luiz de Abreu, requerendo dilação de prazo para entrega da documentação solicitada por essa Corte, por meio da decisão 82/2014, tratando-se de uma decisão monocrática, decidindo pela citação de vários ordenadores. Alega o solicitante que o prazo inicialmente definido não foi suficiente em face da complexidade. Eu estou deferindo na forma da lei, prorrogação, estabelecendo mais 30 dias, devendo o interessado ser cientificado do teor dessa decisão. Também trago a esse plenário o documento 3003/2014, referente processo TC 4698/2013, solicitação enviada pelo diretor-presidente da FAPES, senhor Anilton Salles Garcia, requerendo realização de prazo para entrega do termo de parcelamento de dívida solicitada por essa Corte por meio da decisão 21/2014.
Solicitante salienta que o processo administrativo que objetiva a padronização do termo de parcelamento junto à PGE foi instaurado em setembro do ano anterior, caminhando para a fase final. Diante do exposto, estou deferindo na forma da lei a prorrogação do prazo solicitado, estabelecendo mais 45 dias para a conclusão de trabalhos. Trago ainda expediente caminhado pelo senhor William Luiz de Abreu, diretor-geral do Estudo de Pesos e Medidas, solicitando prorrogação de prazo, termo de licitação 262, motivando, em face da complexidade da questão, também deferindo por 30 dias. E, por fim, expediente encaminhado em 28/2, referente ao processo 3085, pelo senhor Agmaí Araújo Nascimento, prefeito municipal de Pancas, também solicitando que, em face de feriados e pontos facultativos, ausência de pessoal no setor contábil, férias de servidores e grande prestação, demanda de serviços, bem como encaminhamento da declaração de imposto de renda, solicita prazo de 20 dias. Eu estou deferindo na forma da lei. Continua franqueada a palavra aos leitura de acordos e pareceres. Acordo TC 78/2014, processo TC 71/2014, tomada de contas exercício 2010, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, regular, quitação, arquivamento. Acordo TC 077/2014, processo TC 29/72/2013, prestação de contas anuais exercício 2012, Departamento de Imprensa Oficial, regular, quitação, determinações, arquivamento. Passamos à fase de julgamento de processo em pauta. Iniciamos a pedido de sustentação oral processo 734, relatório de auditoria, referente ao exercício 2008, Prefeitura Municipal de Marilândia. Vou passar a leitura do relatório. Trata os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Marilândia em cumprimento ao Plano e Programa de Auditoria Ordinária número 37, referente ao exercício 2008, cuja questão foi de responsabilidade do senhor Osmar Passamani. De acordo com a instrução técnica inicial 567/2009 da 4ª Secretaria, foram apontadas seguintes irregularidades: contratação com valor superior ao mercado, ressarcimento 36.712,34, equivalente a 20.268,50 VRTE. Aquisição de produtos com valores superiores ao previamente orçado, ressarcimento R$ 17.609,80. Ausência de laudos de medição dos serviços prestados, publicação de contratos firmados, a ausência de laudos de medição implicando ressarcimento de R$ 87.099,87 VRTE, a ausência de demonstração de critérios utilizados para distribuição de material e comprovação da respectiva distribuição, ressarcimento de R$ 47.465, equivalente a 26.204,93 VRTE.
na observância do direito contraditório e ampla defesa no ato de revogação de procedimento licitatório, ausência de comprovação de caução, ausência de retenção de contribuição previdenciária na fonte, aditivo de prazo contratual sem motivação, inexistência de termo de recebimento provisório e definitivo de obra, faltando comprovação de conclusão de serviço, ausência de prestação de garantia, ausência de termo de recebimento provisório, também de termo de recebimento definitivo, de retenção, ausência de retenção de contribuição previdenciária devida à INSS, ausência de prestação de garantia, ausência de retenção de INSS, fornecimento e assentamento de blocos hexagonais em desconformidade com o estabelecido no edital, ausência de demonstração de critérios utilizados para distribuição de material de construção e comprovação da respectiva distribuição, importando em ressarcimento de 35.319 VRTE, ausência de demonstração de critérios para distribuição de óculos e comprovação da respectiva distribuição, também com ressarcimento de 37.680 VRTE, utilização de modalidade de licitação incompatível com o valor total contratado, ausência de comprovação para liquidação de despesa, no caso, ressarcimento de 34.056 VRTE, perdão, 18.801,96 VRTE, referente a R$ 34.056. Contratação de serviço de telefonia celular móvel com ausência de licitação, desapropriação de imóvel rural para construção de campo de futebol com ausência de declaração de utilidade pública ou de interesse social, ausência de laudo de avaliação, ausência de escritura pública transcrita em cartório de registro de imóvel, ressarcimento de R$ 40 mil. No processo 1565/2008, contratação de show artístico com ausência de publicação, inexigibilidade existente, contratação também de show artísticos para a feira pluricultural de eventos, também com inexigibilidade inexistente, contratação para fornecimento de empresa para fornecimento de refeição com ausência de publicação, ausência de parecer jurídico, necessidade temporária descaracterizada para contratação por prazo determinado com ausência de concurso público, insuficiência de disponibilidade financeira, regularmente citado, o senhor Osmar Passamani apresentou tempestivamente as suas justificativas. O feito prosseguiu. Ao final, em instrução técnica conclusiva, 3530, manifestou-se pela irregularidade dos atos de gestão, propondo ainda a área técnica, a conversão preliminarmente dos presentes autos em tomada de contas especial, em face de dano erário, com ressarcimento de 312.390,0734 VRTE, rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo senhor Osmar Passamani, julgando irregulares, por consequente, as contas com o ressarcimento já mencionado, com determinações ao atual prefeito. O Ministério Público Especial de Contas manifestou-se às folhas 1789 em consonância com a instrução técnica conclusiva. Parecer da lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. É o sucinto relatório. Passo a palavra para sua sustentação oral ao advogado do responsável, Dr. Pedro Josino Cordeiro, para as suas considerações, pelo prazo de 15 minutos,
conforme o regimento interno, prorrogáveis. Vamos cuidar do processo 0734, cujo relatório foi sucintamente apresentado pelo relator conselheiro Sérgio Abudib. E, de início, esclarecer que são 31 irregularidades apontadas, muitas delas repetitivas, que é impossível, em sede de sustentação oral, fazer a abordagem de cada uma delas. Em consequência, a defesa vai se deter naqueles pontos julgados mais relevantes e, por incrível que pareça, apenas um deles tem natureza pontual em relação a esse processo. Dos 3 pontos que vão ser abordados, 2 têm natureza genérica, mas são perfeitamente aplicáveis à maioria dos casos existentes e apresentados pela área técnica nesse processo. O primeiro deles diz respeito a ressarcimento. É rotineiro, crônico e sistemático que seja imputado pela área técnica ressarcimento, ainda que não haja comprovada lesão ao erário. Isso já se tornou praticamente uma regra nas instruções técnicas iniciais e conclusivas. Então vamos conversar sobre ressarcimento. Eu não vou me deter em cada um dos ressarcimentos que foram pedidos aí, ou foram sugeridos de imputação aí. Vamos conversar sobre ressarcimento. O ressarcimento, é sabido, os senhores sabem, ele é uma variante da reparação civil que o Código Civil prevê, a indenização por dano causado, a indenização por lesão, em que o culpado ressarce ao lesado. Então, 2 componentes são exigidos, a culpa e o dano. Na administração pública, apesar do prefeito não ser culpado objetivamente, não ser culpado pelo ato, às vezes, que deu a lesão, há aquele famoso discurso da culpa em eligendo, culpa em vigilando, que no fundo recai numa responsabilização objetiva de natureza solidária. Então vamos até aceitar que o prefeito tenha culpa pela versão em eligendo ou versão em vigilando de forma solidária. Ocorre que não há ressarcimento sem lesão. E a questão nesse caso aqui é lesão. Em nenhum dos casos apontados nessa instrução técnica inicial e conclusiva, houve lesão ao erário. Não houve dano de nenhuma natureza. Onde que os auditores se baseiam? Eles se baseiam na inexistência de uma liquidação formal. Aquela liquidação prevista na Lei 4.320, reconhecido o direito do credor, tendo atesto em nota, ou seja, o que for, dado pelo contratante, liquida-se a despesa e se paga. Essa é a liquidação formal que a lei exige. Não havendo essa liquidação formal, não significa que se deve haver ressarcimento. Há uma série de outras formas de comprovar a liquidação de um serviço ou da entrega de um produto que não seja essa liquidação formal que a lei prevê. Por exemplo, a administração compra uma Kombi, entrega-se a Kombi, está operando lá na garagem. Vai à auditoria, procura o contrato da Kombi, não encontra nota fiscal, não encontra recebimento, não encontra nada, nem registro no patrimônio. Vai pedir ressarcimento porque não houve liquidação formal? É só fotografar lá a Kombi na garagem, comprova que materialmente o produto foi entregue, está liquidado. É uma liquidação material, supre perfeitamente a liquidação formal, que houve irregularidade, sim. Houve uma irregularidade. Não houve a liquidação formalmente como a lei exige. Mas é uma irregularidade que se puniu com uma recomendação ou com uma multa, ou seja o que for, nunca com ressarcimento. O ressarcimento ele é voltado para a lesão e não para a irregularidade. E aqui o que está acontecendo, realmente nessa instrução técnica, está-se colocando ressarcimento por irregularidade na liquidação e não pela lesão. Exemplificando no caso concreto de Marilândia. Foi feita uma contratação de motos niveladoras para manter as estradas de roça, as estradas vicinais do município. São mais de 3 mil quilômetros que o município tem de estradas de roça. A prefeitura tem algumas máquinas que não tinha condição de manter. Então, essas máquinas da prefeitura são colocadas para manter
as estradas principais e faz locação de horas de máquinas, de motoniveladora, para manter as estradas de roça. Feito o contrato, está lá no contrato. A verificação do cumprimento, para efeito de pagamento, fica a cargo da Secretaria de Obras. A cada mês, a empresa contratada apresentava um registro de horas realizadas, o secretário de Obras atestava que havia sido cumprido e fazia o pagamento. Do ponto de vista formal, pelo que a lei exige, perfeitamente atendido. Ocorre que a área técnica diz, não, a lei fala que deve haver um responsável especificamente nomeado para acompanhar o contrato. Não havia. Havia um nomeado ao setor dele, ele era o chefe, e respondia por isso. Mas a ausência de um responsável especificamente nomeado não implica em ressarcimento. O chefe de almoxarifado recebe praticamente todos os produtos que a administração compra, material de expediente, ou seja o que for, e ele não é especificamente nomeado. Isso está implícito na função que ele exerce. É tácito, não há necessidade de nomeação. Do mesmo modo que um secretário de obras, quando ele está registrado em contrato, que ele é o responsável por atestar, ele passa a ser o fiscal daquela obra. E mais, vamos ao caso concreto, e felizmente estamos no Tribunal de Contas, onde o conceito político é importantíssimo, porque muitos dos senhores conselheiros e os ministros do TCU são oriundos do universo político e sabem perfeitamente como são as coisas concretamente nos pequenos municípios. Marilândia tem 11 mil habitantes, tem mais de 3 mil estradas de caminho de roça. Vai botar um fiscal dentro das máquinas tomando conta se ele está fazendo o trabalho? Pô, o secretário de obras anda por todas aquelas estradas todos os dias. Ele fiscaliza aquilo porque é assim que as coisas se passam nos pequenos municípios. Não é como Vitória, que tem que nomear um fiscal para ver se a Cesan está fazendo o trabalho direito, ou a Odebrecht está fazendo o trabalho direito. Não é assim. Esta é a realidade que tem que ser vivenciada quando se julga um caso desse. Ainda assim, eu estou trazendo a declaração de pelo menos uns 20 fazendeiros, pequenos proprietários rurais, que são os usuários dessas estradas, declaram formalmente, testemunham, se for preciso, de que as máquinas estavam lá e prestaram serviço nesse período. Mesmo porque, se elas não tivessem, quem foi que manteve as estradas? Se as máquinas que foram alocadas não tivessem mantendo, quem as manteria? Em consequência, essa prova formal está sendo dada pela declaração dessas pessoas que utilizam as estradas, pela declaração do próprio funcionário da prefeitura que levava comida todo dia para os operadores das máquinas. Está tudo escrito. Apesar de que a lógica aponta que os serviços foram prestados, porque se não fossem, as estradas não ficavam operáveis. E a declaração, o atesto do secretário de obras é suficiente para cumprir o que a Lei 4.320 prevê. Caso típico, a interpretação da lei não pode ser feita literalmente. Tem que ser feita em função da circunstância concreta do caso. E não há ressarcimento se não houve lesão. A liquidação não atendeu aquilo que o auditor desejava, ok, diz, não atendeu por isso e pune. E aí vem uma coisa interessante, a área técnica citou um acórdão do TCU, transcreveu um acórdão do TCU em que, em Roraima, deixou de ser feita uma fiscalização em obra, aliás, a fiscalização foi feita por servidor não designado, servidor não competente. O TCU puniu. Puniu? Não, o TCU não puniu. Pegando o acordo e vendo todo o acordo, indo lá no final, está apenas colocado isso. Recomende-se ao órgão que, em futuro, designe um servidor especificamente para acompanhar o contrato. Não mandou ressarcir, nem puniu nada. Isso não está na instrução técnica. Então, eu recuperei o acórdão todo e trouxe e coloquei no memorial, para ver que na própria jurisprudência trazida pelos auditores, não há ressarcimento. Bom, o segundo ponto, com esse questão de ressarcimento, eu praticamente estou alcançando metade das irregularidades que estão aí, que todas elas, não fez alguma coisa, ressarce, não fez, não ressarce. Praticamente todos eles recaem nessa questão da inexistência de lesão. A outra é com relação
ao fornecimento de material em programas sociais do município. Marilândia mantém uma série de programas sociais para conceder auxílio a pessoal de baixa renda. Programas especificamente são um programa que se chama Morar Bem, Morar Melhor, em que o município dá tijolo, dá cimento, para moradores recuperarem e arrumarem suas casas. Outros de natureza de saúde, por meio de concessão de óculos. E um terceiro de fralda geriátrica para os idosos. A área técnica, quando fez a auditoria, todos esses 3 programas estão colocados aí como passíveis de ressarcimento. Por quê? Porque houve o recebimento dos produtos, foi pago, mas não há comprovação de que eles foram entregues aos beneficiários, e menos ainda que havia critério para selecionar esses beneficiários. Então, feriu o interesse público, não houve a liquidação final, que é da entrega do produto. Bem, em 2009, quando foi feita a auditoria, os técnicos estiveram na Secretaria de Ação Social do município. Eu conversei com a secretária municipal à época. Foi mostrado a esses técnicos a prateleira onde tinha mais de 1.000 fichas com cada um dos beneficiários de cada um dos programas. E cada ficha tinha o descritivo do indivíduo, condição de residência, condição de saúde, poder aquisitivo, tempo que residia no município, em suma, tudo que se precisava saber a respeito do indivíduo para classificá-lo como estando em condições de ser beneficiário. Estavam lá, as 1.000 e tantas fichas. Os auditores não quiseram tirar cópia. Foi perguntado: querem tirar cópia? Não. Queríamos conversar com um dos beneficiários. O secretário levou para conversar com 2. Muito bem. Aí lançam essa irregularidade no relatório de auditoria. Eu esclareci: não, tem sim as fichas, elas estão lá. Tornou manter, mas não apresentou. Muito bem. Eu estou trazendo aí 10 fichas de cada um dos programas. As outras 1.000 e qualquer coisa estão à disposição no município, perfeitamente organizadas. Mas eu estou trazendo 10 porque eu entendo como suficientes a título de amostragem para demonstrar que os programas existem, são controlados, há critério, há recibo. O programa dos médicos, todos têm receita médica da utilização do óculos, tem o recebimento do óculos pelo beneficiário. Não há rigorosamente nada de irregular nesses programas, nem na forma como foram selecionados os beneficiários, e menos ainda na aquisição e na entrega dos produtos. Então, eu pediria, no caso, a VN, essa corte, para acolher, que eu pensei, não é o caso de eu tirar cópia de 1.000 páginas, vai dar umas 4, 5 mil folhas. Não teria sentido, é um ônus que teria o município, que eu acho que não é o caso, e eu trouxe, a título de exemplo, 10 de cada uma, informando que as demais se encontram lá. Finalmente, o último ponto que eu gostaria de abordar não envolve ressarcimento, mas é uma matéria recorrente, não só nessa corte, nas demais cortes de contas, e que, a meu ver, é um momento de se fazer uma meditação sobre ela e se adotar uma posição pacificada. Trata-se da figura da contratação temporária. Os auditores, o Marilândia, em 2008, contratou médicos, técnicos de enfermagem e professores, utilizando o recurso da contratação temporária. Muito bem. Os técnicos apontaram isso como irregular, indicando que houve burla ao artigo 37, inciso 2 da Carta, porque deveriam ser servidores concursados, investidos, porque é uma atividade permanente, atividade fim, atividade de natureza continuada. Não poderia ser temporário. Bom, eu não nego razão aos auditores, absolutamente. Não é uma atividade temporária. Médico, a atividade de saúde no município é uma atividade permanente, atividade fim, atividade de ensino também. A questão é, a pessoa que vai realizar essa atividade, ela deve ser efetiva, comissionada ou temporária? A atividade é permanente. Entendem os auditores que, por ser uma atividade fim, permanente, continuada, deve ser feita por concurso investido
no cargo público. E aí é que a matéria requer, no meu entender, uma melhor análise. Okay. A carta, ela aponta 3 formas em que o serviço público admite pessoal. É a investidura por concurso do servidor efetivo, é o comissionado admitido ou demitido ao gosto do administrador, e o temporário. Inciso 2 e inciso 9 do artigo 37. Temporário, a Lei 8745, por excepcional interesse público, temporário. Muito bem. Não sobra mais nada. Sobra outra coisa, alocação de mão de obra. Mas a alocação de mão de obra, quando você faz uma alocação de mão de obra para cumprir atividade que tem servidor efetivo, você está terceirizando ilegalmente. Dizem alguns, outros dizem que não. O que acontece na realidade do pequeno município, e todos os senhores sabem disso, não só dos pequenos, dos grandes municípios. Comissionados e efetivos constam do plano de cargos da administração. Só se pode admitir o comissionado ou o efetivo por concurso se tiver provisão no plano de cargos. Ponto. Um município que precisa de 25 médicos, psiquiatra, oftalmologista, ginecologista, vai de inúmeras especialidades. Ele vai colocar no plano de cargos 25 médicos? Vai fazer concurso e efetivar 25 médicos? Ele quebra. Ele quebra, porque ele não pode demitir esses médicos depois se houver uma queda na demanda ou se houver uma redução na receita do município que ele não possa sustentar o custeio, ele vai quebrar. Professores, a mesma coisa. O professor, ele é condicionado à demanda pela rede escolar. Você pega um professor de fundamental, vai contratar, vai investir como servidor efetivo 80 professores em Marilândia, ou 60, e no ano seguinte a demanda cai para 50, porque houve a vazão escolar, o número de alunos diminuiu. O que é que eu vou fazer com esses outros 20 professores que eu não posso botar na rua? São servidores efetivos. Não é à toa que a lei permitiu que, por exemplo, engenheiros que cumprem atividade fim, continuada e permanente da administração, DR. Função DR não é fazer obra de estrada, fiscalizar obra. O engenheiro que fiscaliza a obra é um cargo efetivo, permanente, necessário de atividade fim. Ele vai contratar todos os engenheiros que ele precisa? Impossível. O que ele faz? Contrata uma empresa que faz a fiscalização fornecendo os engenheiros, a empresa faz. Artigo 13 da Lei de Licitações permite isso. Mas, no caso de Marilândia, não podia ser efetivo, e de todos os outros municípios. Não pode ser efetivo porque vai estourar o orçamento e vai arriscar o município a ficar com uma mão de obra que ele não precisa em futuro, com a receita baixa. Não pode ser comissionado. Por quê? A figura do comissionado não cabe nem para o professor, nem para o médico, nem para o técnico de enfermagem. Não é para isso comissionado. O que sobra? Contratar uma empresa que faça alocação de professores? Ou contratar uma empresa que faça alocação de médicos, como o governo federal está fazendo, contratando Cuba. Está fazendo alocação de médico. E mais grave, ferindo a CLT porque paga muito menos do que o contratante recebe. Quer dizer, nós estamos diante de realidades, de lacunas da lei, de falhas legais, em que o administrador que está na ponta da corda, ele é obrigado a dar um jeito. Ele tem que dar uma solução. Qual foi a solução que os municípios têm encontrado? Contrato temporário. Mas vem cá, um médico não é temporário. Atividade não é temporária. Atividade não é, mas o médico vai ser. É. Atividade de saúde, atividade de educação não são temporários. Mas o servidor que vai exercê-las vai ser temporário. Vai ser um num ano, outro no outro, até repetindo. Em suma, é um jeitinho.
É um jeitinho, mas é o jeito menos lesivo ao interesse público e à administração e que permite que a administração cumpra a sua finalidade. Tal como o governo federal está tentando fazer com essa alocação de médicos cubanos. Ele vai ver que ele não teve outra alternativa e teve que fazer isso. Essa é uma matéria que eu trago, porque, concretamente, ela está colocada como irregularidade em Marilândia. Mas, do ponto de vista abstrato, ela alcança todos os municípios e toda a administração brasileira. E eu vou mais longe. Em 1998 foi votada a Emenda Constitucional 19. A Emenda 19 criava uma outra alternativa, que era a contratação pela via seletista de servidores pelo Estado. Como na iniciativa privada. Estou precisando de médico? Ok, se ele fazer um concursinho simples aí, vai ser contratado pela CLT, contrato prazo indeterminado, recolhe fundo de garantia, não atendeu, rua. Não, a administração precisa, rua. Como faz iniciativa privada? Isso foi uma solução magnífica que foi adotada por muitos municípios. Colatina hoje tem uma série de seletistas que não puderam ser demitidos depois, é evidente, porque em 2005 essa emenda foi dada como inconstitucional. Mas manteve todo mundo que foi contratado, porque não tinha como corrigir o dano. E por que ela foi considerada inconstitucional? Aí é que é de ficar pasmo. Foi considerada inconstitucional porque não havia quórum na Câmara de Deputados quando foi feita a discussão da matéria. Por um erro formal. A emenda 19 não foi declarada inconstitucional por erro material, por erro de mérito, por erro de conteúdo. O conteúdo era bom, o conteúdo era excelente, mas foi declarado inconstitucional porque não atendeu o requisito formal do quórum da Câmara dos Deputados. Nunca mais voltou a matéria sob forma de outra emenda. Como jabuti não sobe em árvore, eu também não vou me preocupar por que não voltou essa matéria em pauta. Por que não tornou a ser trazida essa questão que seria, na verdade, uma solução concreta e objetiva para esse problema que o serviço público tem em relação à contratação de temporários. Eu trago a matéria, primeiro, para pedir que se afaste essa irregularidade de Marilândia. Segundo, para provocar, nesse fórum, porque este é o fórum para esse tipo de discussão, uma discussão sobre a matéria de maneira a se produzir uma posição pacífica que reconheça a necessidade do município e a possibilidade legal de atender. O que não pode é a lei, para ser cumprida, não oferecer a solução. Aí fica complicado. Não é possível, é proibido passar pela grama onde o caminho só pode ser pela grama. Aí fica difícil. Então, são esses os 3 pontos que eu tinha que abordar nessa sustentação oral. Eu trouxe os documentos necessários, especifiquei cada um dos pontos que foram trazidos pelos auditores, reforço aquela posição de que o ressarcimento é uma sanção, não é uma sanção, na verdade o ressarcimento não é sanção, ele é uma reparação que um culpado faz por uma lesão que ele cometeu. Mas ele tem que ser comprovado. A lesão não é comprovada simplesmente pela irregularidade formal. Esse é o ponto. E aí, uma última colocação, em que eu volto a reafirmar uma coisa que eu disse uma vez, conversando com o conselheiro Hanna. Eu disse a ele: conselheiro, eu entendo que os tribunais de contas são órgãos de natureza técnica, política. Tem um caráter técnico / político. Ele não pode ser puramente técnico. Ele não pode ser puramente interpretativo da lei. Ainda mais quando a lei é interpretada literalmente. Pode até ser interpretado de forma sistemática, teleológica, até histórica, mas essa é uma das facetas da Corte de Contas, essa interpretação. E a outra é o ajuste político do caso concreto. Por quê? Porque só quem viveu o mundo político da administração do interior ou administração dos órgãos públicos é que sabe onde o sapato aperta.
é que sabe de que forma que ele pode ou não pode cumprir a lei. A lei é para ser cumprida, visando o interesse público. Essa é a meta do administrador. E, felizmente, essa visão política, as Cortes de Contas trazem. Elas sabem por que aquela lei não foi perfeitamente cumprida pelo administrador. E aí cumpre-se a função pedagógica, cumpre-se a função de recomendação, ao invés de sancionar pura e simplesmente. É isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a atenção do senhor presidente, dos senhores conselheiros. Muito obrigado. Muito bem, eu estou deferindo a juntada das provas trazidas aos autos, bem como das notas taquigráficas e determinando o envio à área técnica para manifestação. O processo a seguir, 2430/2012, é uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Iuna. Eu estou encampando o parecer da área técnica, bem como o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, parecer da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, bem como pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Sebastião Oliveira Melo. Não há divergência. Aproveito para justificar a ausência do conselheiro José Antônio Pimentel. Sua Excelência representou essa corte no evento da Munes na Findes e, em face de estar com um problema na garganta, não preside essa sessão. Da mesma forma, justifica a ausência do conselheiro Sérgio Borges em função de exame médico. Passa a palavra ao conselheiro Cota Lovatti. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos de admissões no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, todas pelo registro. As admissões de Tatiane Teixeira Silva Franco, Kellen Fernanda Marcarini, Rudinei Duarte Freitas, Gisele Souza Ribeiro, Leonardo Cunha Rigoni, Diana Leal Ferreira, Ricardo Bergamin Pizeta, Evandro Costa Bolzani, Felipe Ramos Oliveira, Fábio da Costa Ribeiro, Felipe Cardoso Silveira. Os processos seguintes são de aposentadorias no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São José do Calçado. São revisões de atos de aposentadoria, todas pelo registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Maria do Carmo e Lídio Brandão, Maria da Penha Jonas Gomes, José Ferreira Filho, Alair Leal Valim. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, revisões de aposentadoria, com registro do ato retificador, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Interessados: Jarlete Pereira Moreira, Maria Gedejeski. Ainda do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, aposentadoria de Ana Célia Camata, registro. Revisão de ato de aposentadoria de Augusto César França de Souza, registro do ato retificador, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Os processos seguintes, ainda do Instituto de Previdência do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Joana Fernandes dos Passos, registro. Aposentadoria de Luzia Helena Fabres Zandoná, retorno do feito ao órgão de origem, sobrestamento até trânsito em julgado de demanda judicial.
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Júlia Isabel Chaves de Oliveira, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Anchieta, aposentadoria de Regina Marte Libardi Palaoro, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Linhares, revisão de ato de aposentadoria de Tânia Cristina da Silva Rosa, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, revisões de aposentadorias, registro, tornando parcialmente insubsistente decisão anterior, interessados do Ciné Alves de Almeida e Eleomar da Silva Freire. No Instituto de Previdência dos Servidores de Vitória, registro das aposentadorias de Benedito dos Santos e Maria da Piedade Silva. Na Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Geraldino Ferreira Gazzoni, registro. Na Prefeitura Municipal de Linhares, revisão de aposentadoria de Rosângela Maria de Lima, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de São José do Calçado, aposentadoria de Irã Brasil de Saviana, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Maria da Penha da Silva Santos, Vânia Lúcia da Fonseca Monjardim, Custódia Ramos do Nascimento, Zélia Pereira da Silva, Regina Itália Pralon Machado, Lucimar Conceição Marques, Terezinha Jesus Fernandes Barbosa, Rosa Maria Fornazier, Paulo Roberto Tavares, Zilda Zanon Casagrande, Ana Maria Lima, Lenice Vicente da Silva e Rita de Cássia Vieira Boinar. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, aposentadoria de Elizabeth Duarte Fernando, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, aposentadoria de Maria Helena Assunção Bold, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Rio Bananal, aposentadoria de Rosa Marlene Falqueto, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Anchieta, aposentadoria de Orbelina Serafim Simões, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Maria das Graças Torres, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vila Velha, pelo registro das aposentadorias de Lourdes Peixoto de Lima e de Eni Ferreira do Nascimento Faria. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vitória, registro das aposentadorias de Walter Nascimento e de Tânia Maria Lourdes Ramos. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Vargem Alta, aposentadoria de Ettore José de Santana, registro. Da Prefeitura Municipal de Aracruz, aposentadoria de Maria das Graças Moro Machado, registro. Ainda na Prefeitura de Aracruz, aposentadoria de Antonieta dos Santos Soares, registro. Na Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Wilson Augusto Correia Souto, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões interessados Gabriela Piccoli Rangel e Gilberto Vieira da Cunha e outros. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Aracruz, revisão de pensão de Rosalina Bianca Rosa, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. E do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reforma de Altamir Cardoso, registro. É só, presidente. Nós proclamamos o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro Cota Lovatti e passamos a palavra ao eminente conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, os processos de pessoal, Instituto de Atendimento Socioeducativo de Espírito Santo,
pelo registro da admissão de Rafael Almeida Lovo, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria, registro para Viana Margadan Carvalho, Antônio Raposo de Freitas, Paulo César Almeida de Aquino, Rosiane Magali Prestes Rode, Maria da Penha Piazza Rolo da Costa, José Maria Michalsky, Rodrigo dos Santos Nascimento e Alexos Nascimento Ferreira. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, aposentadoria, Diana da Graça Lacorte, registro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta, aposentadoria de Marta Lorenzini Salarini, registro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta, aposentadoria de Luzia da Silva Barbosa, registro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Boa Esperança, aposentadoria de Tereza Rodrigues Ferreira, registro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Linhares, aposentadoria de Luzia Ferraço Malanchini, registro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria e registro de Virgínia Laura Raimundo Nunes, Maria Tereza Vieira, Isabela Rocha Barbosa. O processo 4310/2013, é uma divergência depois que foi vista, eu solicito a retirada de pauta. 4310. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçade, pensão de Sebastião Jacinto Carvalho, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão de Samuel Diniz Leite e outro, registro. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, pensão de Vilca Bermudes Marangoni, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, reforma, Antônio Ediniz Bergani, registro. E é só, senhor presidente. Nós iremos proclamar o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro, esclarecendo, contudo, que o processo 6024/2013 trata-se de aposentadoria de Maria da Penha Cavalcante Ferrari. Nada mais havendo, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima a ser realizada no dia 19 de março, quarta-feira, às 15h30. Será ordinária. Está encerrada a sessão.